Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou Adalto Azevedo, é um prazer ter você aqui assistindo esse vídeo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e quero pedir a você, para você se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar aí o sininho de notificações, compartilhar também o vídeo com mais pessoas. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, que diz assim: naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Olha, é uma passagem muito conhecida, onde Jesus ele surpreende aqui os seus discípulos, tomando nos braços uma criança e dando o exemplo daquela criança, das características daquela criança como um cidadão do reino dos céus. Mas antes de nós adentrarmos aqui nessas características de uma criança, para podermos então termos garantia de pertencermos ao reino dos céus, de nossos pés a estarem pisando no reino dos céus, eu quero aqui observar com vocês alguns pontos muito interessantes diante dessa passagem que nós acabamos de ler aqui. O primeiro dele é que Jesus ele recebe essa indagação dos discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Marcos capítulo 9, versículo 34 vai nos narrar e nos informar que os discípulos já estavam discutindo entre si quem entre eles era o maior no reino dos céus. Então já havia essa discussão. E com essa informação que Marcos nos traz, a gente tem aqui a garantia de que os discípulos tinham na mente deles a convicção de que eles já estavam inseridos no reino dos céus. Eles pensavam dessa maneira: não, a gente já faz parte do reino dos céus. Agora, nós gostaríamos de saber quem dentre nós aqui é o maior. Então tomam-se coragem, aproximam-se de Jesus e fazem a pergunta. É interessante que a resposta que Jesus traz para eles, com outras palavras, Jesus estava querendo dizer o que para eles? Jesus estava querendo dizer para eles assim: olha, primeiro ponto que vocês devem se preocupar, vocês deveriam se preocupar em primeiro fazer parte do reino dos céus, porque nem nele vocês ainda adentraram. Porque para se adentrar no reino é necessário se converter e se tornar como essa criança, ter sobre si as características dessa criança. Isso aqui é um choque. Essa resposta é um confronto. Eles estavam caminhando com Jesus, acreditando que já estavam dentro do reino, só queriam saber qual a posição deles ali no reino, quem era maior que o outro. E Jesus traz a resposta dizendo: não, nem no reino vocês estão, porque para entrar no reino vocês devem se converter. O segundo ponto que nós temos que observar aqui é que Jesus vai assegurar de que havia no coração dos seus discípulos um orgulho derivado dessa não conversão, dessa característica humana, da natureza caída do ser humano que estava impregnada no coração dos discípulos. Então, esse orgulho que os discípulos traziam dentro de si e a não conversão para fazerem partes do reino dos céus fazia com que eles tivessem uma visão totalmente errônea do reino dos céus. Eles tinham uma inversão de valores do reino, porque eles acreditavam que o reino dos céus era um reino terreno. Porque aqui, o período que nós estamos aqui vivendo, da narrativa desse texto, Jesus estava muito próximo de ser crucificado, de finalizar a sua missão. E eles acreditavam piamente que quando Cristo adentrasse em Jerusalém, ele ia retomar o poder, ele ia assumir o poder de Roma, ele ia resgatar a autoridade e a posição política de Israel.
Então a opressão de Roma ia cessar e Israel voltaria com o domínio, com o poder. E Cristo iria reinar sobre eles. E eles acreditavam que nesse reino eles iam ter uma posição de destaque. Por isso discutiam quem entre nós é o maior. Então olha só que interessante. A não conversão, o orgulho que carregavam no seu coração faziam com que eles tivessem uma inversão de valores do reino. O reino era dos céus, mas eles acreditavam que era na terra. Olha só que coisa perigosa que corremos aqui o risco de termos quando nós estamos caminhando com Jesus, e é possível nós caminharmos com Cristo e talvez não termos a conversão realizada e manifesta nas nossas vidas, e possuímos então uma aversão ao reino, uma visão diferente do reino. E sabe, nos dias atuais que nós vivemos hoje, no tempo presente, é muito fácil e notório de se perceber um evangelho terreno sendo pregado. Existe aí um evangelho que está percorrendo entre nós e fala somente aqui da terra. Um evangelho que só anuncia as coisas aqui da terra. E haja visto, esse evangelho é um evangelho triunfalista, onde a visão desse evangelho é totalmente contrária da do reino dos céus. Ela diz assim: se você tiver enfermidade, você está em pecado. Deus não está na sua vida. Se você perder algum bem, se você sofrer uma crise financeira, então Deus não está na sua vida, você não está obediente a Deus. Se você sofrer qualquer problema na família, no casamento, com os filhos, então você não é uma pessoa de Deus. Você está desobediente ao Evangelho. Sabe, o Evangelho terreno, além de pregar apenas as coisas aqui na terra, de uma vida bem-sucedida aqui na terra, ele ainda é triunfalista. Ele tem uma aversão a sofrimento. E não é isso que o reino dos céus nos apregoa. O evangelho verdadeiro do reino dos céus anuncia que no evangelho, em Cristo, também há tribulações. Também estamos sujeitos a perder, a ficar doente, a termos problemas na família, no casamento, em todas as áreas da nossa vida. Paulo vai assegurar isso em Romanos capítulo 5, que nós teremos sim tribulações, sofrimento e aflições, e devemos nos alegrar nela porque existe um caráter de amadurecimento em todas elas. Mas, infelizmente, nós vivemos uma geração onde o evangelho terreno está trazendo uma inversão de valores do verdadeiro reino dos céus. Eles não conseguem nem discernir a própria expressão reino dos céus, mas traz, na verdade, esse reino para o reino da terra e modifica totalmente os valores do verdadeiro evangelho e dos verdadeiros princípios do reino dos céus. Terceiro ponto que nós podemos observar aqui, dentro dessa passagem, é que os discípulos possuíam dentro de si um orgulho que impossibilitavam com que eles viessem se converter. Hoje nós vemos muitas pessoas tendo um orgulho, uma arrogância, uma prepotência no coração que se origina de ingerirem, comerem, mastigarem um evangelho terreno, um evangelho que prega aqui na terra. Então esse tipo de evangelho terreno gera também um certo orgulho no nosso coração. Não, eu preciso estar sempre por cima, ser cabeça e não cauda. Agora, o caso aqui dos discípulos é diferente, porque os discípulos possuíam já em si o orgulho, não era derivado de um falso evangelho. Até porque há 3 anos eles estavam caminhando com Jesus, ouvindo um verdadeiro evangelho. Eles estavam ouvindo a palavra do próprio Jesus. Quem era o pastor deles? O pastor dos discípulos era o próprio Jesus, o Deus encarnado, a própria palavra, o verbo que se fez carne. Agora você imagina, ter Jesus como seu pastor, pregando a palavra. Dá para se converter ou não dá? É o privilégio que eles tinham. Todavia não eram convertidos. Todavia, o orgulho que estava no coração deles, a arrogância, impossibilitava com que eles viessem a se converter. E por isso Jesus vai puxar aqui nessa passagem o atributo da humildade que uma criança possui, para que uma vez essa humildade modificasse o coração deles e eles fossem então transformados, convertidos e fizessem parte do reino dos céus. Mais adiante, dentro das características aqui das crianças que nós vamos abordar, nós vamos falar um pouco mais sobre essa característica da humildade.
Quarto ponto nós podemos observar aqui é que Jesus ele se sente representado na vida de alguém que possui sobre si as características de uma criança. Verso 5 vai dizer: e todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Meu Deus, Jesus não estava apenas se referindo à criança ali fisicamente, mas também aquela criança estava fazendo ali uma representação, uma figura de suas características dentro da vida cristã. Então, um cristão que possui dentro de si, da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, as características de uma criança, essa pessoa, ela é representada, ou melhor, ela representa o próprio Deus, o próprio Cristo. Jesus está dizendo assim, quem receber alguém que possui dentro de si as características de uma criança, essa pessoa está recebendo a mim. Ela recebe a mim, porque eu habitarei dentro dela. Eu estarei vivendo e convivendo com ela. Isso aqui é muito forte. Veja a importância de nós sermos como crianças, termos as características de uma criança na nossa comunhão com Deus, na nossa vida espiritual, porque se nós a tivermos, nós estaremos representando o próprio Cristo. Aonde nós pisarmos, é o próprio Cristo pisando. Aonde nós tocarmos, é o próprio Cristo tocando. Aonde nós movimentarmos algo, liberarmos a palavra, é o Senhor falando. Isso aqui é muito forte. Ele se sente representado na vida de alguém que possui as características de uma criança. Agora eu quero abordar com vocês aqui, pelo menos, 5 características que uma criança possui. Jesus vai dizer que precisamos ser como criança para entrarmos no reino dos céus. Ele não está querendo dizer que a gente tem que ser menino. Não é isso. Pelo contrário, cristão que possui sobre si as características de uma criança é muito maduro, é muito adulto, é um crente amadurecido. Ele não está falando aqui para a gente ser menino, ser criança, mas ter sobre nós a nossa comunhão com Ele, a nossa vida cristã, as características de uma criança. Eu gostaria de ver com vocês aqui pelo menos 5 pontos dessas características. A primeira é que uma criança, você há de concordar comigo, que ela é verdadeira. Uma criança é verdadeira. Ela não compactua com a mentira. Talvez você já ouviu falar naquele exemplo onde a mãe está em casa e recebe talvez o cobrador na porta de casa ou alguma visita indesejada. Aí ela fala assim para a filha ou para o filho, vai lá e fala que a mãe não tá. Aí a criança vai e fala assim para a pessoa, a minha mãe mandou falar que ela não está. Eu não sei se você já ouviu isso. Porque a criança ela é verdadeira. A criança ela não compactua com a mentira. E nós precisamos ter essa característica de verdade dentro de nós. Essa essência da verdade na nossa comunhão com Deus, na nossa vida cristã. Sermos de verdade. Sabe, vivemos um tempo onde as pessoas estão vestindo sobre si uma capa de religiosidade. E essa capa de religiosidade, essa máscara da religião tem encobertado, na verdade, a nossa verdadeira identidade. Talvez nós aparentamos ser uma pessoa cristã, uma pessoa de comunhão com Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que tem Deus na vida, mas nós vestimos apenas a capa da religião. O que a religião exige, nós fazemos. Então, uma vez que fazemos isso, acreditamos que já estamos transmitindo Cristo, que Cristo está na nossa vida. Mas quando se tira toda a capa da religiosidade, o que sobra é uma vida morta, é uma vida de mentira, de engano. Há muito tempo já não sente a presença de Deus, já não tem comunhão com Deus, já não consegue ser sensível à voz do Espírito Santo, tem pecados ocultos escondidos, vive uma dupla personalidade, sabe? A essência da verdade, ela nos resgata essa verdadeira identidade da criança que nos faz ser verdadeiros. É viver uma vida cristã de verdade, é servir a Deus de verdade, é ter uma comunhão com o Senhor de verdade. Ela não compactua com a mentira. Segunda característica, uma criança é pura. Deus quer em nós um coração que seja íntegro e não se aproxime dele com segundas intenções, muito menos sujá-lo com o nosso pecado. Uma criança é pura. Ela não tem dentro de si malignidade.
ela não tem dentro de si, no seu coração, sentimentos de segundas intenções. E muitos de nós, na nossa vida com Deus, na nossa espiritualidade, nós temos tido essa malignidade no nosso relacionamento com Deus. Talvez há pessoas que falam assim, eu vou para a igreja, eu vou pegar firme com Deus. Mas tudo isso se dá porque ela traz consigo uma segunda intenção. Eu estou precisando de uma porta aberta, né? Então eu vou pegar firme com Deus. Aí eu estou precisando de um livramento, né? Então eu vou pegar firme com Deus. Aí eu preciso de uma cura, de uma restauração na minha família. Eu preciso de um milagre. Então aí ela pega firme com Deus, ela não falta aos cultos, ela começa a meditar na palavra, ela começa a ouvir pregações, ela pede oração para todo mundo, até mesmo ela ora, sabe? Mas na verdade, ela traz consigo uma segunda intenção. Uma criança é pura. Ela se relaciona com Deus não por aquilo que Ele pode dar, oferecer, mas por aquilo que Ele é. Ela é pura diante de Deus. Ela não carrega malignidade no seu coração. Ela é sincera, pura para com Deus. A terceira característica de uma criança é a inocência. Tudo o que falamos a uma criança, ela acredita, mesmo não sendo verdade, e ela não duvida. A criança, se a gente chegar para ela e falar assim, ó, tem um bicho-papão ali fora e ele vai pegar você. Se você não deitar aqui na cama para dormir e descansar, porque chegou a hora de dormir. Então, se você não dormir, o bicho-papão que tá lá fora vai te pegar. A criança, ela acredita. Ela fica com medo, é verdade. Tem um bicho-papão lá, é um bicho muito feio, vai pegar você. Na hora, ela dorme, ela fica quietinha e ela dorme. E ela acredita e não duvida da gente, ela não questiona. Uma criança inocente. Nós precisamos ter essa inocência na nossa comunhão com Deus. Sabe, de Deus falar a sua palavra, a gente não questionar, a gente não duvidar. Sermos inocentes no tocante à fé. Sermos inocentes naquilo que Deus libera sobre a nossa vida, naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Deus nos orienta, naquilo que Deus nos direciona, na nossa comunhão com Ele. Sermos inocentes, ter essa inocência dentro de nós, não questioná-lo, não duvidá-lo, mas acreditar piamente, cegamente em tudo que Ele fala, porque Deus não mente. Aleluia, nele não há sombra de variações. Deus é um Deus que é puro e Ele é maravilhoso. A sua palavra diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então nele não há motivos de dúvida, mas que nós venhamos então ter essa inocência, essa comunhão com Deus. A quarta é a dependência. Não devemos dar uma de adultos e viver por nós mesmos, mas sermos como uma criança dependente. Eu tenho uma filha de 4 meses, a Lavínia, e eu vejo como que ela é dependente de nós, dependente da mãe, a mãe que mais cuida, né, do que o pai, mas ela é dependente dos pais. Como que é dependente? Ela precisa de nós para se alimentar, para tomar banho, para trocar a fralda. Ela precisa de nós para se locomover, para tudo. É dependente. E Deus deseja que nós venhamos ter essa dependência dele, dessa comunhão com Ele, essa dependência. Ele está querendo dizer aqui que a gente tem que ser aquele filhinho de papai que cruza os braços e fala assim, Deus, faz para mim que eu não consigo, Deus faz para mim que eu não consigo. Não é esse tipo de dependência, mas é aquela dependência que Davi tinha no Salmo, a qual ele fala assim, Senhor, eu sou um homem habilidoso em guerra, eu já matei muita gente, eu não erro nem um fio de cabelo no ar, eu atinjo com a flecha, mas eu não confio nas minhas habilidades, eu não confio na minha própria capacidade de vencer. Eu posso ser sim ágil, eu posso sim ser habilidoso, mas todavia a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Se o Senhor não adestrar minhas mãos para a batalha, eu não vencerei. Por mais que eu possa ser capaz, por mais que eu possa ter sabedoria, mas todavia se o Senhor não agir em mim, não for por mim, eu não vencerei. Por isso nós vamos ver Davi diversas vezes orando, pedindo permissão para Deus, se ele podia partir para a guerra ou não, se Deus estava com ele ou não, por mais que ele fosse um guerreiro de respeito. Então é essa dependência de Deus, essa comunhão, essa dependência que uma criança tem. E a quinta característica é a humildade.
que uma característica como orgulho, prepotência, arrogância e exaltação são totalmente uma aversão da humildade. Uma criança ela depende das outras para brincar e reconhece os pais nas suas conquistas. Uma criança, quando ela ganha o brinquedinho do pai ou da mãe, ela, para se divertir, se sentir plena e prazerosa com aquele brinquedo, ela precisa chamar alguém para brincar com ela. Ela precisa chamar um amiguinho para brincar com ela. E, diga-se de passagem, uma criança ela não tem orgulho de iniciar arrogância, porque seja o lugar que for, se ela encontrar uma outra criancinha lá, ela nunca viu na vida, nem sabe de onde é. Dá 5 minutinhos para elas. Elas já estão juntas como se fossem amigas desde quando nasceu. Porque a criança ela é humilde. Ela não tem dificuldade de se relacionar com os outros, de se abrir para com os outros, de agregar, de se unir, de chamar o outro de amiguinho, de fazer amizade. E ela depende de uma outra criança para se sentir plena. Ela não é arrogante, ela não é prepotente. E ela reconhece os pais nas suas conquistas. Imagina um diálogo de duas criancinhas ali, que elas têm ali um brinquedinho. Você não vai ver uma criança falar assim, olha o que eu comprei, olha o que eu fui lá e comprei. Você não vai ver uma criança falar isso. Ela vai dizer assim, olha o que o meu pai comprou, olha o que o meu pai deu para mim. Porque elas reconhecem os pais nas suas conquistas, naquilo que elas têm, nas suas bênçãos. Deus deseja que nós venhamos ter essa humildade também, de não se esquecer dele, mas ter sempre em mente a convicção de onde foi que se originou todas as bênçãos, de todas as conquistas que tivemos, que não foi de nós, mas foi pela graça dele, foi pelo amor dele, foi pela bondade dele, que ele tudo nos confiou. Aí tudo que a gente tem, você reconhece Deus. Não foi isso, realmente é muito bom, eu fui lá, consegui, mas foi Deus que me deu. Se não fosse o Senhor, eu não teria, em tudo dá graças, em tudo glorifica a Deus. E o mais importante para nós encerrarmos aqui essa palavra a respeito da humildade que eu quero tratar aqui com vocês, que foi o caráter que Jesus utilizou aqui de uma criança, dessa característica da humildade, a qual ele utilizou aqui em Mateus 18, a qual ele fala aqui aos seus discípulos, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não vos tornardes como essa criança. Todo aquele que não se tornar humilde como essa criança, esse não poderá entrar no reino dos céus e jamais ele será maior no reino, porque a visão do reino é diferente. Aquele que é humilde é que é maior. Entenda, de que humildade Jesus se referia aqui? Jesus estava se referindo de uma humildade que ia gerar conversão aos seus discípulos. Ia mudar ali totalmente a mentalidade deles, a vida deles. Eles iam nascer de novo. A velha criatura ia morrer, eles iam nascer de novo. E iam entrar no reino dos céus. O orgulho que eles carregavam dentro de si era um orgulho que era resistente à palavra. E sabe, muito de nós carregamos esse orgulho no nosso coração. Um orgulho que resiste à palavra de Deus. Sabe, talvez você há muito tempo já tenha ouvido Jesus falar com você e requerido de você alguma coisa, orientado você em alguma coisa, que você sabe que é a palavra de Deus. E olha, o pai não corrige o filho por maldade, não, mas assim é para desejar o bem do seu filho. É para o bem do seu filho. E ele quer nos converter, ele quer que nós venhamos entrar no reino, e por isso ele libera a palavra dele. E muitas vezes nós temos sido resistentes à palavra, porque o orgulho está dentro de nós. E aí Jesus fala, olha, se vocês tiverem a humildade de uma criança, vocês então irão se encurvar à palavra. Vocês irão cumprir o que está escrito em Hebreus, que diz assim, não endureçais o vosso coração quando ouvides o Espírito falar convosco. Vocês serão corações quebrantados, que se encurvarão, que serão sujeitos à palavra, ao que Deus fala. Então, quando isso acontece, a palavra entra, ela penetra na divisão da tua alma e do teu espírito e ela te salva, ela te converte. Uma vez que você se converte, aleluia, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de caminho, de jornada, de destino para você. Você passa a ser um cidadão dos céus. Você passa a pertencer ao reino dos céus. E quem é cidadão do reino dos céus tem sobre si a maior das promessas que Jesus diz, eu vos daria a vida eterna.
e eu vos prepararei um lugar na glória, nesse reino, e aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Um lugarzinho da glória será de cada um dos cidadãos dos céus, do reino dos céus. Eu não sei se você entende, mas talvez Jesus está falando com você. Está na hora de você se tornar humilde como uma criança. Já passou da hora de você deixar de resistir à minha palavra, deixar de resistir àquilo que eu tenho falado com você. Se encurve hoje. Adote o espírito de humildade de uma criança. Se encurve a minha palavra. Então eu te converterei. Você será salvo. E você será um cidadão do reino dos céus. Aleluia. Deixe o evangelho pleno entrar dentro de você. Olha, é possível nós caminharmos com Jesus e ouvirmos um evangelho verdadeiro e ainda assim a gente não se converter. Exemplo disso eram os discípulos. Enquanto existir resistência no nosso coração, enquanto existir orgulho no nosso coração, mas na hora que a gente diz, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o seu propósito, cumpre em mim a sua palavra, porque tu sabes o que é melhor para mim, eu não sei. Tu sabes o que é, de fato, alegria e plenitude para minha vida. Então cumpre em mim a sua vontade. Então quando isso acontecer, a conversão de Jesus acontecerá e nós passaremos a pisar os nossos pés no reino dos céus. Aleluia. Ele estará dentro de nós. Isso é glorioso e passaremos a representá-lo, porque quem possui as características de uma criança representa o próprio Cristo na terra. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento por todos que chegaram até aqui o final dessa mensagem e estão participando dessa oração. Eu não sei, Pai, talvez que tipo de resistência esse teu filho, essa tua filha tem trazido dentro de si, mas eu creio que a tua palavra é espada que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, que tudo desnuda, tudo está nu e patente diante da sua palavra. Mas, ó Senhor, eu creio que há corações encurvando-se diante de ti agora. Eu creio que há corações adotando a humildade, dizendo, Deus, cumpre em mim o seu propósito, me converta, me restaure de verdade. Eu quero ser uma criança diante de ti. Eu quero ser verdadeiro. Porque quem tem a humildade consegue ter as demais características que nós tratamos aqui, meu irmão, da palavra. Ela consegue ser verdadeira, ser pura, ser inocente, ser dependente de Deus. Quem é humilde consegue todas e muito mais qualidades e características de uma criança. E além de tudo, passa a pertencer ao reino dos céus. Senhor, converta agora, salve agora, liberte agora, para louvor da sua glória, na autoridade da sua palavra. Entre, Senhor, e faça a obra. No nome de Jesus, eu creio, Pai, que já há novidade de vida. Eu já profetizo diante dessa palavra e já chegou novidade de vida para essa alma, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Se você nasceu de novo, se você se decidiu se converter de verdade, se entregar para Jesus de verdade, se tornou como criança, eu quero convidar você a escrever aí nos comentários do vídeo. Escreva aí no comentário que se você voltou para Jesus de verdade, se você se entregou de verdade. Eu creio que essa palavra foi uma palavra abençoadora para todos nós, tá? Que Deus abençoe a sua vida e, permitindo Jesus, nós estaremos juntos em um próximo vídeo, assim, se Deus quiser. Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.